E aí, meus amigos locais, mais um papo aqui no Charta. E hoje a gente vai ter um pouquinho de história, um pouquinho de cultura local, um pouquinho de experiência já na frente das telinhas. Então a gente vai bater um papo aqui com o professor de história. Já vou passar a bola para ele se apresentar e a gente começar esse papo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fabinho. Sandoval Matoso, seu professor de história. Boa tarde, Sandoval. Alegria de estar com vocês, nossos locais, com a galera boa aqui do Charta, para a gente trocar uma ideia, né? E contar um pouquinho mais dessa trajetória, dessas desbravaduras aí, que a gente pode dizer assim, ao longo da cidade de Fortaleza, ao longo da vida. Então, só dizer para vocês que alegria foi conhecer vocês e caminhar junto nessas propostas aí do Charta. O nome é bem articulado, né? É isso, honra inenarrável. Ô, Sandoval, aqui no Charta a gente dá muito valor para o que é local, as vivências, as experiências, as histórias. E a gente dá muito valor também a tirar o pessoal de casa, tirar o pessoal da tela e levar a galera para a rua. Que é muito que você faz também, né? Então, isso já me ativou o senso de querer te perguntar da onde, pelo fit, né, que a gente tem, assim, por essa compatibilidade, qual foi a sua inspiração? Por que você resolveu começar a sair da sala de aula e também dar aula na rua, né? Massa. Tudo começa lá em casa, né? Eu venho de uma família de classe média e que a grande riqueza nossa era o momento da gente estar junto. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E isso fazia com que a gente, toda a vida, no meio do ano, nas férias dos meus pais e nossas, né, as escolares, a gente fosse por aí rodar o Brasil. Então, era aquele momento que papai e a mamãe trabalhavam muito na semana, a gente mal tinha esse tempo para estar junto, mas chegava julho, era aquele momento que a gente ia estar junto, rodando esse mundo. De uma maneira simples, ficava numa pousadinha e fazia justamente o quê? Viver a cidade, viver a praia, viver a aventura, viver o passeio. E aquilo já gerou em mim um interesse muito grande, né, de ocupar mesmo a cidade e conhecer o outro, ou outro lugar, ou a outra pessoa, de perto mesmo, tocando, né? Outras narrativas, como é que a galera de lá fala, é tipo o Globo Repórter, o que comem, como vivem, né? Mas não nessa ideia de exotismo, ou exotizar o outro, mas pelo contrário, de se encantar e perceber a narrativa do outro. Então isso me acompanhou até que eu pensei em fazer turismo. Naquela coisa de ensino médio e tal, aquelas escolhas profissionais, eu falei, não, turismo não, mas, cara, história é massa. Então eu ia, por exemplo, eu lembro muito de vocês, carioca, vocês estão com uma linda, maravilhosa, que é Santa Teresa, né? Nossa, adoro. E aí, apesar de ser um pouco clichê, também é um pouco muito local, que é o passeio do bonde. E aí a gente foi fazer aquele passeio do bondinho e o guia, cara, me encantou, contando as brincadeiras, contando a história mesmo que não tá no livro. E eu falei, cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, e a história é muito encantadora. Aí eu pensei, vou fazer história, vou ser professor de história. Aí eu, eita, não, vou ganhar, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Não, vou fazer direito, passo no concurso, depois eu vou dar aula de história. E aí começou a ter em mim essa inquietação de viajar. E aí não, então vamos viajar, vamos descobrir o lugar, vamos estudar antes, vamos se preparar. Quem é ali que faz alguma coisa diferente? Isso aí já estava então inquietando. E nas pequenas oportunidades que eu tinha, fazia fora. Agora aqui dentro, na cidade, eu demorei a descobrir. Loucura isso, né? Loucura. Professor, inclusive, uma das grandes referências minha na educação foi um professor de história que a gente teve no Rio, o professor Simas. Ele também faz conteúdo assim, falando de futebol, carnaval, as escolas de samba, ele tem um conhecimento enorme. Então, meu gancho agora é você como professor de história, né? Como começou essa trajetória até chegar hoje nesse formato que você tem, levando as pessoas realmente para conhecer a cidade, e explorar e pertencer também às cidades e à cultura popular de rua, né? Então, conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. Faltava coragem para ser professor, né? Então, meu plano era o seguinte, eu vou fazer direito, vou passar no concurso, aí eu vou dar aula por esporte. Só que no meio do caminho, eu comecei a me envolver com um grupo de oração e principalmente projetos sociais. Aqui na Praia do Futuro, na comunidade ali da Favela dos Cocos, né, da 31 de março, e aquilo começou a me levar para uma galera muito bacana que transformava o mundo. Isso me fez me aproximar de colégios, de jovens, eu falei, opa, então estou começando a relembrar aquele meu desejo de estar com a juventude. E aí, cara, surgiu a oportunidade do amigo meu, disse assim, vem dar aula de Relações Humanas. Aí eu comecei a dar uma aula de Relações Humanas para o 6º ano. O Leandro Carnal fala que quem dá aula para o 6º ano está preparado para dar aula para todo canto, né? Porque ali é barra, guerra, Babilônia. Mas eu me encantei, bicho. E aí, no meio da faculdade, comecei a dar essas aulas, até que eu conheci uma galera de outra escola aqui de Fortaleza, que tem uma vivência muito forte da cultura, da música, da arte e tal. E aí eu me encantei mesmo e falei, cara, tô balançado. Me formei em Direito, rodei o Brasil fazendo prova de concurso,
mas o coração mesmo, ele deu uma acelerada quando a diretora disse assim, meu filho, você não pode dar aula com a sua OAB, não. Você Com tem o quê? que... Com a sua carteira da OAB. A carteira da OAB não dá pra você dar aula, não. Você tem que ter uma licenciatura. Aí Lô Borges diz, os sonhos, eles não envelhecem. Quando o sonho é nosso, quando o sonho é seu, meu amigo, ele pode adormecer, mas se acabar, ele não acaba, não. Se é sonho mesmo, ele uma hora ele vem, ele nunca fica velho. Aí o sonho da história voltou. Aí eu falei, cara, eu vou fazer história. Aí eu queria fazer na UFC, na UES, mas não deu. Eu fui fazer à distância, na Universidade Carioca, na Estácio, né? A Estácio me salvou. E aí, cara, eu comecei a conseguir fazer, e no meio dessa caminhada surgiu a oportunidade da aula de história. Perdão, isso foi em que ano que você decidiu? 2016 eu comecei a fazer a faculdade, 2017 eu rompi com os concursos do direito, e aí, 2019 eu me formei. E aí, com o diploma na mão de história, eu já estava começando as minhas primeiras aulas, eu falei, é isso. A primeira aula é até uma notícia, uma frase que tem tudo a ver com a proposta do Charta, sabe? Eu contei a história de um cara que veio aqui no Brasil no século XVI, o Inácio de Azevedo. Chegou aqui no Brasil no século XVI. Minha primeira história, aula de história da vida, viu? Eu falei essa história aí, essa narrativa. Aí ele chegou aqui no Brasil, queria fazer um colégio, aí viu que não dava sozinho. Também tu viu que teu projeto sozinho não rola, teu projeto sozinho não rola, mas quando a gente se junta... Não funciona. Tem que Pois ter é, parceria, aí né? Raul Seixas vai, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas quando se sonha junto é realidade. Cara, ele voltou pra Europa, ali, Península Ibérica, chamou 40 caras, formou um grupo, tipo uma comunidade no WhatsApp, né? Cara, veio pro Brasil criar um colégio. No meio do caminho, um navio pirata, calvinista, holandês interceptou e assassinou os 41. Nossa. Essa história está contada lá em Guaramiranga, lá no Mosteiro dos Jesuítas em Baturité. Guaramiranga não, Baturité. E aí, a última frase desse cara vivo foi: coragem, meus amigos, nós não chegaremos no Brasil. Já imaginou o cara que te chamou pra conversa aí? Nós não vamos chegar, não. Nós vamos morrer. Pediu coragem. Lembra aquilo que eu te disse? Esquece. Mas ele pegou e disse assim: mas fundaremos hoje um colégio no céu. Caramba. Porque por Potente. uma mentira não se morre. Mas por uma verdade vale a pena dar a vida. É isso. Caramba, sensacional. Macho, aí eu peguei e falei pra menina assim, a primeira menina que tá na minha frente, e tu tem dado tua vida por uma mentira ou por uma verdade? A menina começou a chorar. Nossa, ou traumatizou, mudou a vida dela pra sempre. Né? Aí eu comecei a chorar também. Aí eu falei, meu Deus, eu me encontrei. Caraca, mas peguei meu carro e fui desesperado, bater na escola que eu dava aula, de chamar a diretora e falar, eu nasci pra ser professor de história. Boa. Olha, eu preciso ser professor de história. Aí a partir desse dia as portas se abriram. Então aquela paixão, aquela coisa que você sabe que é do coração, não consegui ficar só parado na sala de aula. Aí foi quando veio essa experiência, meu irmão, a cidade de Fortaleza é um mundo, vamos lá, vamos desbravar. Aí veio pandemia. Aí assim que abriu em 2021 eu falei, não, vamos fazer fora. Fiz o mestrado e no mestrado teve essa pegada, ei, vamos ensinar história diferente? Vamos. Então vamos pra rua. Aí meus amigos toparam a ideia, 10 malucos, fiz a primeira aula, vem comigo. E a partir daí, os amigos dos amigos pediram, os amigos dos amigos que eu já não sabia mais nem quem era, estavam pedindo, e aí o projeto ganhou asa. E assim, professor, outra questão que eu vejo muito similaridade com você e com o Charta é que a gente, como eu falei, a gente gosta de tirar as pessoas de casa, né, levar as pessoas para a rua, e com isso a gente acaba fazendo com que elas ressignifiquem aquele local, tenham um novo olhar sobre aquele lugar que ela mora, que ela vive, que ela passa todos os dias. Sim. E semana passada a gente fez um passeio aqui na Sabiaguaba com um pescador, ele foi nosso guia, o Ronieli Suíra, desculpa, Ronieli Suíra. Ele, cara, é um pescador, estudioso autodidata de antropologia e filosofia. E no fim a gente saiu de lá brincando que a gente esqueceu de cobrar pela aula de filosofia que ele deu, pela sessão de terapia que todo mundo teve. E assim, todo mundo absolutamente concordou, sabe? Então assim, eu sei que esse sentimento de que assim, caraca, como a gente impactou as pessoas hoje, assim, de forma que a gente fez elas refletirem. E, pô, quantas vezes as pessoas passam na Sabiaguaba aqui por ano, sabe? E não Muitas fazem vezes. ideia do que E não fazem ideia do que tem ali. Então, assim, queria entender de você como é que é pra você quando você tem esse impacto nas pessoas, de fazer a cabeça delas mudar e refletir sobre aquilo, sabe? Isso é o ponto, sabe? Isso é o ponto por quê? Porque a experiência, a gente fala muito disso, não é conhecer somente a história. Conhecendo a história, eu também conheço a mim mesmo e conheço o outro. Às vezes nessa correria da cidade, Fortaleza é a quarta maior do Brasil, né? Então você ter tanta gente que acaba disputando os espaços. A gente tem alguns projetos e algumas aulas diferentes que elas pretendem muito essa observação. É todo mundo disputando, é todo mundo atrasado, é todo mundo trabalhando. Então, nesse senso, muitas vezes, de individualidade, a gente acaba não conhecendo a riqueza que é o outro. E aí, quando você para
para conhecer, para escutar, e você acaba se vendo naquela narrativa, né? Você acaba se identificando naquela história. E a maneira que a gente vai contando é o tal do storytelling, né? A maneira que a gente também vai adequando, a pessoa se percebe ali. Aí eu encontro você, te encontro e percebo que a gente tem algo em comum, e aí a gente vai criando de fato uma comunidade e vai se descobrindo. Então é conhecer a história, os tempos, o passado, mas dentro do presente o cara que está do meu lado, aquela moça que está ali e também o meu coração. Porque talvez tenha uma troca aí que você aprenda algo juntos também, né? E que não tem nenhum valor, né? Assim, é algo inestimável e que é necessário, né? A galera da psicologia, apesar de não ser, eu gosto muito do tema, fala muito dessa ideia também da alteridade, né? O outro me revela, sai um pouco dessa realidade para poder me encontrar, me ver. Então, nessa cidade que a gente habita, que talvez nossos amigos ancestrais habitaram, ela fala também da gente. E aí, quando a gente percebe as pessoas saindo impactadas, assim, uma lágrima que escorre, alguém que fica em silêncio, refletindo, você fala, é isso. Porque a gente também faz isso toda vez, né? Toda vida também é a gente que vai se alimentando, né? Exatamente. Você falou que era difícil encontrar o valor disso, né? Quanto vale essa experiência para alguém? E aí, já que na minha última pergunta, quando você começou isso, você conseguiu ter uma visão de longo prazo? É claro, né? Eu até falei no nosso papo de mais cedo hoje lá no Raiz. Cara, eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não quer ganhar dinheiro com o nosso negócio, que a gente não quer crescer e ter os objetivos financeiros. Mas, poxa, se a gente puder fazer isso, retribuindo de alguma forma para a comunidade local, seja o empreendedor local, seja a história, essas narrativas, se a gente conseguir, né, crescer de forma que entregue de volta para a comunidade isso, a gente vai ter chegado ao nosso objetivo, né? Então, você, professor Sandoval, né, qual é a tua visão a longo prazo de um projeto assim? O que você acredita que é o impacto, o legado que você vai deixar? Seus filhos estão crescendo agora, que são pequenininhos. Sim, é. Quando crescerem, eu falo, pô, meu pai mandou isso aqui tudo contando essa história para esse povo. Engraçado isso, que é um dos maiores desejos do meu coração, né? Ver meus filhos caminhando aqui na cidade, né, no estado, né, no mundo comigo, e também poder contar com eles, né, e contar para eles a história. Com e certeza. Também crescer nesse movimento. É muito, muito interessante isso, né, que a gente até fica se perguntando, cara, isso é uma coisa que não tem valor, como é que a gente pode cobrar? Porque é justo, tá? Afinal de contas é o trabalho, né? Engraçado, uma mulher até uma vez... Dá trabalho. Muito, queria pensar na narrativa, é um processo criativo. Eu falo que é uma obra de arte. Então, muitas vezes, o artista ele coloca ali algo para meio que simbólico, porque realmente aquilo não tem como que se pagar, né? Porque é o coração dele. Então, essa experiência nossa, né, das aulas, dos olhares, eu brinco que às vezes eu boto até lá no Instagram, ó, um pouco da minha arte. E aí eu gosto muito quando o Raul Seixas naquela música Respeitável Público, a Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta. É como se fosse mesmo um espetáculo, né? A aula é um espetáculo, a vivência é um espetáculo, a experiência é um espetáculo, e um espetáculo de muitas mãos. E aí é legal isso, quando todo mundo cresce, né? Porque o trabalhador recebe o seu salário justo, a pessoa que investe, né, investiu em cultura, investiu em tempo, ela sai dali para encher e dizer, rapaz, quando é que é o próximo? Eu daria até mais para essa experiência. Porque é isso, né? Não é aquilo que eu vou usar e vai se acabar e vai se deteriorar. Fica comigo, me forma. Sim. Ah, meu Deus, isso é tesouro. Então, vamos aproveitar o espaço que abril, o professor Sandoval vai estar no calendário do Charta 2 vezes. Olha aí. Dia 12 de abril e dia 27. Então, professor, se você já quiser fazer o convite, falar um pouquinho das duas experiências que a gente vai ter com você. Maravilha. E chama aí a galera do Charta. Maravilha. Galera do Charta, prestar atenção. No dia 12 de abril, a gente tem um projeto chamado Fortaleza Necrópole, a cidade dos vivos e dos mortos. E aí eu não sei se você, assim como eu, tem muito medo da morte, esse receio ou tinha, né? Mas a ideia é justamente essa. Não é exaltar a necrocultura, a morte, pelo contrário. Mas é a partir de uma caminhada, a gente perceber a importância da vida. E como a cidade de Fortaleza, ela está inserida nessa disputa histórica, filosófica, dos espaços e dos tempos. A gente começa na antiga cadeia pública, vamos no primeiro cemitério da cidade, né? E aí seguimos na chamada Rua das Flores ou Caminho das Almas. 1 quilômetro, mas a gente só anda metade. A gente só anda 500 metros até chegar ao cemitério São João Batista. O lugar que aqui de Fortaleza tem as mais bonitas esculturas, talvez até do Brasil. E aí é muito legal isso, porque no cemitério a gente vai ter então um pouquinho dessa análise das figuras históricas que estão ali enterradas, nome de rua, nome de bairro, já vi no livro e tudo mais, mas também os invisibilizados e, como a gente fala aqui no Ceará, as histórias de Trancoso, as lendas urbanas. Tudo isso para a gente refletir sobre a importância da vida e, como vai dizer Augusto Conte, né? Nós somos governados pelos mortos.
Então a gente também vai refletir sobre essa sociedade passada que deixa um legado e que teme a juventude, né? Que teme o novo. Cidade dos vivos e dos mortos. Muito top. Então fica aí o convite para vocês. E no dia 27 já é outra pegada diferente, tá? Que é justamente uma aula no cinema. A aula hoje é no cinema, a gente vai assistir o filme vencedor do Oscar. O primeiro Oscar brasileiro. Vai, Olha Brasil. aí, ainda estou aqui. E aí depois de assistirmos isso com combo, com direito. O cinema tem que ter pipoca, né? Com certeza. Tem que ter um refri, se você não bebe refri, tem uma aguinha. E também um professor, não um, mas 3 professores de história. E dentre os 3, né, estarei Sandra Matoso, tá certo? O professor Paulo Ayrton, sensacional. E o professor Nelson Campos, que foi torturado e perseguido durante a ditadura militar aqui no Ceará. Graças a Deus, ele pode dizer que ainda está aqui. Sim. Né? E aí a ideia é justamente trazer esses testemunhos, uma análise, depois do filme vai ter um debate, vamos usar fontes históricas, e a ideia é essa, uma experiência para toda a família também, para a gente continuar refletindo e prestigiar também, né? A Fernanda e todo, né? O Walter Salles e todo mundo que está envolvido, e não somente os produtores do filme, mas todos aqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia aqui no nosso país. É isso. Acho que nem precisava de mais fontes históricas além do professor que viveu isso. É, não, total. Mas é sempre bom vir munido com as fontes. Com certeza, Professor, com certeza. nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria agradecer Ah. demais o seu tempo. Já vai dar aula daqui a pouco. Correndo. Não foi corrido, mas muito obrigado e a gente se vê Obrigadão. dia 12 lá na experiência, então. Pode deixar, uma alegria demais estar com vocês e muito obrigado, Charta, por vocês permitirem isso, né? Esse coração desejoso aí de se conectar, de ocupar, de transformar, ele vai alcançando tantos outros corações. A gente é uma prova viva disso. Desde que a gente se lançou, a gente encontra tanta gente do bem. Então, se você, né, tem esse desejo, se você tem essa vibe, chega junto cada vez mais com a gente, porque tem muita gente boa espalhada por aí, tem muita coisa boa nesse mundo pra gente viver, descobrir e desbravar. É isso. Pô, falou melhor do que a gente mesmo, da frente mesmo. Gostou desse papo, galera? Então ventila a economia local do Ceará, ventila nossas experiências e dia 12 a gente se vê lá com o professor Sandoval para conhecer mais um pedacinho de Fortaleza. Grande abraço. Valeu. Vem com a gente!